Eu quero abordar, neste momento, um ponto da fala da presidente Dilma, ontem por ocasião do Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, que eu considero fundamental em todos os aspectos que envolvem a vida do trabalhador. É evidente que temos, desde Getúlio Vargas para cá, evoluído nas questões dos direitos trabalhistas, da oportunidade de emprego, da regulamentação de várias atividades profissionais, mas há uma questão que não há como o Brasil avançar consideravelmente se não houver realmente a qualificação do trabalhador. Portanto, um ponto fundamental da fala da presidente, no meu entender, foi justamente que vai destinar os recursos dos royalties e do pré-sal para a educação. Olhe que, sendo médico e também professor, eu tenho a consciência de que saúde e educação são praticamente irmãs siamesas, mas diria até mais que a educação está na frente, porque sem a educação é impossível a pessoa ter sequer noções de higiene, ter também a condição de avançar no seu trabalho, portanto, no seu salário, ter condições de propiciar uma vida mais condigna para a sua família. Portanto, a par dos diversos programas sociais que vêm sendo desenvolvidos pelos sucessivos governos, e principalmente no governo Dilma, é preciso ver que, sem educar, é como aquele ditado popular que diz que é dar o peixe, mas não ensinar a pescar. Então, a educação, no meu entender, é fundamental, e nós temos N exemplos em países do primeiro mundo que, saindo arrasados da Segunda Guerra Mundial, deram a volta por cima exatamente investindo na educação. Eu dou o exemplo do meu estado. O meu estado era um território federal e eu nasci lá, saí de lá com 15 anos para estudar, porque nem sequer tinha ensino médio lá naquela altura, ele chamava-se segundo grau naquela época. Saí com 15 anos de idade, estudei, passando por dificuldades e privações, até me formar. Voltei para o meu estado, na época território, e passei mais de uma década e meia trabalhando como médico, convivendo com aqueles que sofriam, buscando dar o melhor de mim em benefício da população de Roraima, e que então depois cheguei à conclusão de que eu só mudaria a realidade, só ajudaria a mudar a realidade do território de Roraima se eu fosse para a política. Porque na política é que a gente pode ser agente de mudanças. Na verdade, eu lá como médico, vendo, mesmo tendo passado a experiência de ter que sair, como vários companheiros da minha época saíram para estudar e voltaram, vi que a coisa não mudava, porque nós não tínhamos lá no estado um número maior de pessoas se formando. Então entrei, fui deputado federal de 83 a 86, depois de 86 a 90, quando ficou deputado constituinte. No meu primeiro mandato, eu consegui que fosse aprovado 2 leis de minha autoria que criaram a Universidade Federal de Roraima e a Escola Técnica de Roraima. A partir daí, a realidade do nosso estado, do nosso território, passou a mudar. Aliás, a criação do estado também foi um trabalho meu e dos deputados de Roraima e do Amapá, que queríamos sair daquela situação absurda em que uma população era tratada como se fosse morasse num pedaço de lugar que não era o Brasil propriamente dito. Porque um território federal é uma espécie de autarquia ligada a um ministério apenas. Então, a transformação de Roraima e Amapá em Estado na Constituinte completou o ciclo
que eu diria que foi fundamental para mudar o quadro, o cenário e as esperanças dos jovens e dos pais lá no Estado. A nossa universidade, que foi implantada foi criada em 1885, mas já implantada depois da criação do Estado, ela realmente mudou a realidade do Estado. Hoje já temos também uma universidade estadual criada pelo ex-governador Otomar Pinto. Então, hoje, proporcionalmente, o meu estado, que é o menos populoso, que tem menos habitantes, é o que tem proporcionalmente o maior número de graduandos e graduados da nossa universidade. E, mais importante do que isso, essa Universidade Federal, depois, digamos assim, serviu para estimular a ida de outras instituições particulares. Hoje tem mais ou menos umas 5 outras instituições de nível superior, e realmente a qualidade, a qualificação dos jovens passou a ser uma oportunidade praticamente para todos, porque tem a escola, tem a Universidade Federal, hoje a Escola Técnica é o Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia, portanto tem cursos superiores de tecnólogos. A Universidade Estadual também tem vários cursos com campus em quase todos os municípios do Estado. Existe também uma universidade virtual que alcança os municípios do Estado, dando vários cursos, sem que exija o chamado curso não presencial. Portanto, enseja até mesmo aqueles homens e mulheres e jovens do interior poderem estudar. Então, analisando a fala da presidente Dilma, eu fico animado de ver que realmente, e vejo aqui pessoas como o senador Cristóvão, que bate permanentemente nessa tecla da educação, e eu me coloco também nesse grupo que entende que um país não pode dar um avanço, um salto de qualidade, sem realmente investir maciçamente na educação dos seus jovens, na educação também dos seus adultos, porque não é possível realmente pensar num país grande como o nosso, populoso como o nosso, rico como o nosso, mas ainda ter pobrezas extremas. Por quê? Falta de oportunidade de trabalho, muitas vezes por falta de qualificação do profissional. E outras vezes existe em vários lugares do país, eu sou da região norte, dei o exemplo aqui do meu estado, em vários lugares não existem escolas adequadas. No meu estado mesmo, a situação da escola pública é talvez o pior exemplo do Brasil. Então é muito preocupante que o governo, de fato, não passasse a encarar a educação como ponto principal para transformar, de fato, o Brasil num país de primeiro mundo. Nós temos tudo. Aliás, temos o mais importante, é que o brasileiro, a brasileira, tem a vantagem de ser um povo que tem uma solidariedade e uma capacidade de conviver com diferenças de religião, de raça, de cor, e até mesmo de situação social. É evidente que existem os seus focos de preconceitos, mas o importante é que a educação, inclusive, serve para eliminar esses preconceitos. A educação serve, inclusive, para igualar qualquer tipo de diferença que se possa pensar de uma pessoa para outra. Hoje, por exemplo, vemos no Supremo Tribunal Federal o primeiro-ministro negro, e que não foi para lá por ser negro, não foi para lá por cota, não. Foi para lá porque foi uma pessoa que estudou, se dedicou, se destacou e foi escolhido pelos seus méritos. E assim, nós temos N exemplos de pessoas que vieram das camadas mais pobres. Damos o exemplo aqui do Juscelino Kubitschek, que era filho de uma professorinha do interior de Minas Gerais e que foi o presidente da República. Então,
Até bem que chegou o senador Cristóvão, eu estava justamente dizendo, senador Cristóvão, que eu pensei da fala da presidente Dilma ontem, o ponto mais importante foi quando ela disse que ia investir os recursos do pré-sal e dos royalties na educação. Porque realmente, Vossa Excelência, que é um batalhador, um homem da área mesmo, ex-reitor da Universidade de Brasília, e que tem batido de maneira muito forte, inclusive propondo a federalização do ensino no país. Eu acho que cuidar da educação é o ponto fundamental, indispensável, para que nós possamos, de fato, avançar, melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres e, principalmente, dar um amanhã melhor para o nosso país. Pergunto ao senador Cristóvão, com muito prazer, ouço sua parte. Senador Mozzarildo, fico satisfeito que o senhor traga esse assunto, porque ele merece, primeiro, ser elogiado, o discurso da presidenta, mas, segundo, analisado com cuidado. O governo vem insistindo de que quer investir 100% do pré-sal na educação. Quando a gente faz as contas, não é exatamente assim, porque eles consideram que investir 100% dos leilões relacionados com o regime de concessão. Mas uma parte importante, a maior parte, é sobre o critério de partilha. E sob o critério de partilha, não estará valendo os 100% do royalty para o petróleo, para a educação. Além disso, está se falando dos royalties que o governo federal recebe. Não está se falando no royalty que os estados e os municípios recebem. Por exemplo, essa semana o governador de Pernambuco decidiu que os royalties de Pernambuco irão para educação. Mas e das outras 26 unidades da federação, dos estados e Distrito Federal? Nenhum fez isso ainda. Eu creio que deveria uma lei federal que dissesse que a totalidade do recurso, a totalidade significa tudo que é de partilha, tudo que é de concessão, tudo que é dos municípios, dos estados e da União. Isso ou o governo não está entendendo ou está querendo manipular a opinião pública. De qualquer maneira, é louvável que a palavra todos tenha sido dito pela presidenta, eu diria até com uma ênfase muito grande. Isso é positivo. Mas vamos talvez esclarecer, porque talvez os técnicos do governo não estejam percebendo que falam em 100% de um pedacinho e não 100% do todo. Muito bem, senador Cristóvão. Realmente é um ponto que tem que ser aclarado e, inclusive, ela disse que estava encaminhando para o Congresso Nacional a proposta. Eu acho que nós temos que dar um cuidado especial, digamos, uma celeridade nessa questão, aperfeiçoando esses pontos, de forma que todo o dinheiro referente ao royalties, ao pré-sal, e tanto no nível federal quanto estadual, seja exatamente para a educação. Entendo que é a forma, não vejo outra. Olha que eu poderia aqui estar dizendo que o mais fundamental é a saúde. É verdade, sem saúde a pessoa nem estuda. Mas também, sem educação, a pessoa não consegue, às vezes, manter a sua saúde, porque não sabe nem aprender os princípios básicos de higiene para evitar uma enfermidade. Portanto, eu quero encerrar, presidente Requião, agradecendo a oportunidade e repetindo aqui que me sinto muito feliz com o que ouvi e, principalmente, o exemplo do meu estado, que, sendo o menos populoso do país, pelo fato de ter sido instalada uma universidade federal, um Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia, e depois criada a Universidade Estadual, realmente deu aos jovens de todas as categorias a oportunidade de estudar. É verdade que falta no meu estado complementar com a oportunidade de trabalho, com o mercado, que o meu estado tem sido duramente apenado com questões indígenas, ambientais e outras que entravam o desenvolvimento do estado, impedem a implantação de indústrias, impedem até o desenvolvimento das empresas de um modo geral, e isso, de fato, faz com que a pessoa, às vezes, fique frustrada ao terminar um curso, seja médio, técnico ou superior,
e não ter a oportunidade de encontrar trabalho adequado. Mas fica aqui o meu registro da importância de que realmente o país dê prioridade, não diria nenhum, prioridade zero para a educação. Quer dizer, em primeiro lugar de tudo, a educação.